nesse espírito de espera, de organização, de planejamento, é que nós somos convidados a olhar para o texto do Evangelho de hoje. Nós aproveitamos aqui esse ensejo para apresentar o que eu também quero trazer para vocês nessa mensagem de hoje. Deus envia mensageiros para aquietar corações inquietos. O texto do Evangelho nos conta, meus irmãos, o relato, a partir de Mateus, olhando não para a promessa que veio para Isabel, que se cumpriu no nascimento de João Batista, a promessa que veio para Maria e que se cumpriu no nascimento do menino Jesus, mas a promessa que veio para José. José foi alguém pego de surpresa nessa história e que teve uma reação, em princípio, diferente da reação de Maria. Maria de imediato recebeu o anjo e disse: olha, tu ficarás grávida de um menino. E ela disse: olha, eu estou noiva. Não tenho contato com o meu noivo até o dia do meu casamento. Como ficará isso? E o anjo explica. E ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a sua vontade. José ficou só sabendo da história. José, estou grávida. E agora, como nós dizemos, dorme com esse barulho. Não é? José não era qualquer um. José era um homem que o texto diz, ele era um homem justo. Ou como a nova tradução na linguagem de hoje diz, um homem que tinha prazer em fazer as coisas bem direitinho, justas, correto. Não importava o tempo ou o caminho mais difícil, ele disse: é assim que é o justo, é assim que eu vou fazer. Ah, não, mas tem um caminho mais fácil? Não, não quero o caminho mais fácil. Eu vou fazer aquilo que é direito. E há muita gente que ainda é assim, não é? Não existe? Existe? É? Vocês já pararam para perceber que as pessoas que gostam de fazer aquilo que é direito são os que mais sofrem? Sim ou não? Porque quem não se importa e usa aquela filosofia, né, muito do nosso cotidiano carioca, né, deixa a vida me levar, né, não se estressa. Se hoje tem para fazer, fazemos. Se não tem, em algum momento virá. Né? Se o caminho é fazer direito, mas se aparece um caminho mais curto, como disse o lobo mau para Chapeuzinho Vermelho, né, por que não experimentar? Se der certo, que bom. Se der errado, a gente vê o que acontece depois. É muito comum isso nos nossos dias, não é? Mas tem aqueles que continuam, que insistem, e que às vezes são criticados porque são muito, nesse sentido assim, conservadores na sua forma de pensar, no seu modo de agir e de insistir em fazer o que é direito. José é um desses. Pessoas que agem assim têm, né, são chamados por muitos como controladores. Quem já foi chamado assim? Esse adjetivo, assim, de ouvir, você é muito controlador. Mães? Vocês já ouviram isso? Ai, mãe, você quer fazer, quer saber tudo que eu faço, você quer controlar tudo que eu tenho que fazer? Já ouviram, mães? É? E nós, enquanto filhos, assim, ai, por que ela é tão exigente? Vou usar a palavra bonitinha. Por que ela é tão exigente? É? Porque ela sabe. Porque ela sabe e quer para a sua vida, para o seu caminho, o melhor caminho. E você que pensa que está sofrendo, mas você não está vendo o coração dela e o quanto ela está sofrendo. As pessoas que querem, né, fazer aquilo que é direito, e conforme o texto diz aqui, pessoas dicaios. Não é simplesmente ser justo pelos seus próprios padrões. Tem que ser do jeito que eu quero. Aqui serve também um pouco de alerta para os pais e mães. Né? Tem que ser do jeito que eu quero. Não é assim. Nós precisamos entender que o dikaios no texto é aquele que zela pela palavra de Deus.
Ele busca orientar o seu dia a dia, as suas escolhas, a partir dos preceitos que o Senhor nos dá. Nós os temos ainda hoje, válidos em nossa vida. Eles estão resumidos nos 10 mandamentos. E diz lá o Senhor Jesus, no resumo deles: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, né, com toda a sua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. José, nessa história, nesse encontro com Maria, ele queria levar isso a sério, ele estava cumprindo o propósito. O primeiro deles, que ele não queria levar um casamento de qualquer maneira, portanto ele firmou noivado com aquela jovem moça na cidade de Nazaré, com quem ele então, com contrato de casamento marcado, aguardava ansiosamente o dia. Cumpriu todos os requisitos. De repente, ela comunica para ele: estou grávida. Ora, isso já é um transtorno, uma preocupação nos nossos dias. Nos dias de José, pela lei civil religiosa na qual ele estava inserido, isso implicava para José reparo financeiro do dote que ele já havia pago. O reparo da sua exposição pública como um homem. E esse reparo implicava também sobre Maria apedrejamento. José não estava simplesmente preocupado com a sua imagem, com o seu direito. Nós ontem conversamos isso entre os jovens. Isso é atitude do moralista. Estou no meu direito, que exploda o resto. Estou no meu direito. Poderia reclamar isso. Mas ele não é simplesmente moralista, ele é um dikaios. O que implica o que nós chamamos hoje de o ser humano ético. Ainda que a lei me dê condições, que o registro moral me dê condições de impor o meu direito, a preocupação com o direito e a dignidade do outro é levada em conta também. E é por isso que ele sofre. Ao mesmo tempo em que ele está preocupado com a sua vida, com a sua história, ele está preocupado, ele continua preocupado com a mulher a quem ele amava, sua noiva Maria. E nesse impasse que o texto mostra para nós, ele buscou alguma forma, alguma estratégia para que pudesse, de fato, romper aquele noivado, sem que Maria ficasse exposta, sem que ela viesse a sofrer qualquer dano ou punição social da sua comunidade. O que eu quero trazer com isso é que não é fácil nós sustentarmos uma postura ética. Escolher o caminho de menor sofrimento entre duas decisões, duas escolhas que sempre trazem sofrimento. O homem, o ser humano, pelo seu rigor moral e ético, por mais empenho e tentativa de controle, não controla todas as coisas. E por vezes, eu quero avançar aqui, nessa tentativa, nessa ilusão de que nós controlamos e temos controle de todas as coisas ao nosso redor, nós incorremos em nos afastar do plano de Deus. Ouçamos um pouquinho mais dessa história. José age como um homem correto, não age por impulso, nem busca vingança, nem expõe a sua noiva ao escárnio. Ele busca sim um afastamento silencioso. Mas diante de tudo isso, continua a pergunta latente no coração de José e também para nós. O texto nos leva a fazermos uma questão desconfortável. Será que agir corretamente é o mesmo que estar alinhado com o agir salvador de Deus? Será que a busca por uma atitude correta é estar alinhado com a vontade de Deus? O texto mostra com isso o rigor da lei e o seu limite. A palavra de Deus orienta na sua lei ações, mas ela não revela para nós mistérios. Por exemplo, ela diz: sejam santos como eu, o Senhor, sou santo.
E como é que eu vivo essa santidade como Deus? A palavra também diz: cumpre os mandamentos do Senhor e viverá. Mas na sequência ela diz: todo aquele que pecar, esse morrerá. Em tese é fácil, não é? Basta cumprir o mandamento e você está tranquilo. Só que o Senhor Jesus, quando veio, e ele veio para dizer: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Ele diz que nós pecamos por ações, nós pecamos por palavras e nós pecamos por pensamentos. Tá, eu consigo até controlar minhas mãos. Eu não pego aquele bolo que está em cima da mesa gostoso quando todo mundo está passando. Eu até controlo a minha boca. Deu vontade de falar, mas eu segurei. Não falei. Mas e o teu pensamento? Você controla? Não. Nós não controlamos. Ai, né? Se nós tivéssemos uma língua aqui, seria terrível, né? Ainda bem que Deus colocou ela aqui, no lugar certo. Não é a verdade? Sim. Não existe, por maior esforço que nós tentemos, ser humano justo sobre a terra. Todos pecaram e carecem, estão carentes dessa misericórdia de Deus. Então a lei, embora ela nos aponte o caminho para a salvação, ela não é capaz de nos entregar nas mãos os recursos suficientes para essa salvação. Saber do que é justo e ter a capacidade de interpretar e diagnosticar o ambiente não nos torna capazes de continuar seguindo a vontade de Deus. O texto mostra isso. Então, mais do que um ato externo, uma atitude, ele nos chama para olhar para dentro, para o nosso coração, o que eu já estou fazendo aqui com vocês. Mas olhando para o texto, isso acontece também muito explicitamente com José. Diz o texto que ele andava inquieto de um lado para o outro, tentando engendrar uma estratégia. Isso nós conhecemos e chamamos muito bem de ansiedade generalizada e insônia. Não é? Quando você está muito inquieto, quando você começa a pensar todas as tarefas daquela lista que você fez daqui até o dia de Natal, quando os seus parentes estão chegando em casa, e quando a empresa ainda tem que fechar balancete, ou quando você tem que prestar relatório, tudo aquilo que tem para acontecer na sua agenda, e aí não falta, são só 24 horas por dia. Ansiedade, isso demonstra sua tentativa de controle, a minha tentativa de controle, tá? E nos gera ansiedade. Isso está acontecendo com José. A pequena frase, enquanto ele ponderava essas coisas, mostra o desafio que ele estava vivendo no coração. A lei de Deus nos ensina como agir, mas ela não traz o consolo. José carrega medos reais, medo de errar. Qual será a medida menos danosa? Medo de comprometer o seu nome, de assumir algo que ele não controlava. Ele está sozinho com as suas ponderações, sozinho com a sua consciência, sozinho diante de Deus. E isso é insuportável para qualquer ser humano pecador. Olhando um pouquinho mais além, essa tentativa de resolver as coisas por nossas próprias mãos e recursos nos leva a incorrer no primeiro mandamento. Devemos temer, amar a Deus e... perfeito. Né? Confiar nele acima de todas as coisas. E o que é que José está fazendo aqui? Está confiando em quem? Eu tenho que resolver o problema. Eu tenho que resolver o problema. É comigo, é comigo. O que eu vou fazer? A melhor das intenções, ela aqui está sendo revelada de um coração que, na melhor das intenções, busca se afastar daquele que chama bem para perto de mim. José vem sozinho? Não. É necessário que o Senhor envie, então, o seu mensageiro. O Senhor, então, envia o seu anjo, o mensageiro do Senhor, que encontra-se com José. Ele vai ao encontro de José em um sonho. Não quero com isso aqui dizer, e aí eu falei ontem também com os jovens, né?
nós não estamos incentivando ou propondo, insinuando qualquer tipo de revelação imediata como, olha, teve um sonho e o Senhor vem através dos sonhos. Eu quero chamar vocês para o que vem na sequência. Como que o anjo confirma essa palavra? E imediatamente ele puxa os olhos de José para o testemunho de Isaías. José, não tenha medo. A primeira palavra do anjo para José é para que ele acalmasse o seu coração inquieto. O Senhor tinha para ele um propósito, uma missão, um chamado. E esse chamado era para que não tomasse a vida com as rédeas que ele tinha, mas que ele assumisse a sua noiva, porque o que estava acontecendo com ela era da parte do Senhor. Ela estava grávida. E não era algo absurdo. Era o cumprimento do que Deus já havia dito desde os tempos antigos. Quando, através de Isaías, disse: uma jovem dará à luz um filho, e essa criança é Emanuel. Deus não apenas fica no discurso, distante, olhando, observando a trajetória e o drama da vida humana. Ele entra na nossa história, ele é Deus junto de nós. Ele é Deus no meio da nossa história. Ele não é o Deus que diz assim, olha, vai lá e faz assim. Pelo contrário, ele entra na minha, na tua história e ele faz por mim e por você. Então ele vem ao encontro. Ele entra na vida de José e agora o chama para uma santa vocação. O que eu quero ressaltar aqui, José não é o único que passa por isso. Quando na expectativa de ter o controle das coisas, acaba metendo o pé pelas mãos e seguindo um caminho totalmente errado e fora da vontade de Deus. Eu citei aqui no início a história de Paulo, que enquanto jovem era conhecido como um religioso, estudioso, fariseu, discípulo de Gamaliel, um dos grandes nomes do judaísmo, zeloso pela sua vida e conduta, e quando ele ouviu um desses discípulos de Jesus, chamado Estevão, pronunciar que o céu estava aberto e que ele estava vendo Deus, assim, não posso me corromper, não posso me tornar indigno, não posso apedrejar esse indigno, blasfemo, mas me dá a sua capa, me dá a sua capa, eu posso segurar essa capa. E vocês apedrejam. Eu continuo limpo. Cumprindo o meu preceito, o meu rigor moral, aquilo que eu entendo que é o mais justo que eu posso fazer. Ele fez assim, ele estava com a consciência tranquila. Mais à frente diz o texto, no capítulo 7 e 8, que ele foi junto às autoridades e ele conseguia cartas, comandos, para que ele fosse de cidade em cidade prender e trazer aqueles que estavam perturbando a ordem e a fé pública do judaísmo. A sua consciência estava em paz, ele não tinha problema de consciência, mas o seu agir estava em acordo com a vontade de Deus? Não. O que acontece para que Saulo se torne Paulo? De novo, e literalmente gosta dessa frase, o Senhor vem ao seu encontro e o derruba do cavalo. Quando ele cai do cavalo e Jesus se encontra com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? A perseguição a este meu povo é uma perseguição direta a mim, disse Jesus. E assim ele diz agora, o Senhor me encontrou, um texto que nós ouvimos hoje, e ele me chamou para essa santa vocação. Se nós olhamos o texto de Atos, diz muito claramente, eu vou te ensinar agora quanto vale a pena sofrer por causa do meu nome. Não esses que você persegue, agora você será um perseguido. E Paulo diz, obrigado, Senhor, porque ainda que tardiamente, fui achado em tua graça. Como o pior dos pecadores, ainda assim o Senhor me encontrou. Mudou a minha vida, a minha perspectiva, o meu caminho, e hoje ele é Paulo, um sofredor pelo nome do Senhor. E Pedro? Quem se lembra de Pedro?
Pedro, homem firme nas suas convicções, parceirão, homem do mar. Né? Se não trabalha em parceria, o barco afunda, vai todo mundo pro ralo. Né? Então é um homem que está assim, ó, tá comigo, estamos juntos. Quando Jesus disse que os seus companheiros, os seus discípulos o abandonariam, o que ele disse? Eles podem, eu não, eu sou Pedro. Sou do barco, irmão, sou do mar. Não, o barco afunda, a gente afunda junto. Mas eu não abro mão, estamos junto. Pedro. Essa noite, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Pedro não estava, né, crendo aquilo que ele viu. Quando pela madrugada, o galo cantando, essa imagem eu tenho de um dos filmes antigos, ele olha no fundo assim e enxerga os olhos de Jesus. Lembrou da palavra de Jesus. Ele me conhecia melhor do que eu mesmo. E de novo, vocês lembram como é que Pedro é resgatado? Após a ressurreição, Jesus vem ao encontro dele lá comendo um peixe na beira do mar. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. O Senhor de novo dignifica e entrega para ele uma tarefa, um chamado, uma vocação. Irmão, irmã, quantas vezes você também já foi encontrado por Jesus, resgatado e chamado para uma santa vocação? Quantas vezes você relutou em ouvir esse chamado do Senhor? Não quero dizer com isso, né, que você agora precisa mudar totalmente. Não, entender que outras vezes isso acontecerá. O que eu quero deixar de mensagem é que a gente precisa aprender a ler a palavra de Deus, deixar Deus falar conosco e reconhecer que nós não temos o controle de todas as coisas. Nós precisamos colocar os nossos pés, o nosso joelho, a nossa mente na palavra de Deus. E diante de encruzilhadas, de momentos importantes em nossa vida, Senhor, eu não sei o que fazer. Me traz o seu anjo. Me traz o seu mensageiro. E permita ver em tua palavra qual a melhor escolha. E ainda que não haja uma escolha menos dolorosa, me ajuda a viver em paz com a tua palavra. Esse é o chamado. Esse é o chamado. Tem ainda outra história, a história de Davi, mas eu não vou entrar em detalhes com ela, porque o Senhor muitas vezes traz o seu mensageiro como aquele que te coloca contra a parede. Aquele que vai falar para você coisas que você não está pronto para ouvir. Não vem com não temas, mas vem com assim, acorda para a vida. Muda o teu caminho. Atente-se. Arrependa-se do seu pecado. Assim Natan fez com Davi. Estava tranquilo. Achando que tinha resolvido o problema. Batseba estava com ele, a criança ia nascer. Opinião pública muito favorável à sua decisão, à sua escolha. Mas ele sabia. E diz o texto no Salmo 32, que o seu coração se contorcia. Ele diz, os meus ossos secavam. Ele vivia tormento, inquietação, como aqui nós estamos vendo no texto de José. José por querer fazer o que é certo. Davi porque sabia que tinha feito errado. Ali também o Senhor veio para curar, para resgatar, para chamar de volta, para dizer, anda comigo e não longe de mim. Meus irmãos, nessa história, logo que o anjo então comunica o relato, o fato para José, que eu coloco aqui para nós, ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. A sequência do texto, eu fiz essa ênfase na leitura, eu disse, e José despertou. E imediatamente ele foi fazer a sua vocação. Diz Mateus que ele não questionou mais, ele foi lá, tomou Maria. Maria, nós temos uma tarefa importante. Vamos cuidar desse menino, que é o Salvador de todos nós. Ele toma Maria pelas mãos, ele se casa com ela, ele assume aquela criança.
E aí um outro pastor, vou dizer, isso é pastor Cláudio Duarte, diz assim, olha, esse homem teve uma tarefa mais nobre do que qualquer outro. Cláudio Duarte, né, pregador, preletor, ele diz assim, ele teve algo, aquele papo de, vamos falar sobre o menino? De intimidade com Deus. Ó, tá passando mal, tá tendo cólica, a Maria não tá dando conta, dá um jeito de curar esse menino. José teve esse tipo de conversa com Deus. Não é uma conjectura, obviamente, mas é esse tipo de intimidade, a vocação para a qual Deus chamou José. Não existe vocação mais ou menos nobre, mas essa foi a vocação dada para José, como também houve a vocação para Maria. Como houve a vocação para Pedro, como existe a minha vocação, como existe a vocação de cada um de vocês. Diante de Deus, ela é importante e necessária. Portanto, dentro desse chamado que o Senhor nos traz, não para sermos heróis, não para sermos pessoas que controlam tudo, mas como pessoas que caminham com o Senhor e permite que Ele continue a ser Deus nas suas vidas, que Ele continue a ser Emanuel nas suas histórias, que continue a conduzir-nos pela salvação que Ele mesmo conquistou por nós na cruz. Ainda hoje, nós caminhamos com esse Senhor, seguros de que, se há alguém fiel neste mundo, é o Senhor Jesus. Ele morreu pelo meu e o teu pecado. Na cruz do Calvário, Ele lembra para nós que toda falha foi ali perdoada. E que agora, todos aqueles que nele creem, vivem na segurança não apenas de uma vida aqui, mas juntamente com Ele para a eternidade. Não apenas em espírito, mas de fato em espírito e corpo. Corpo glorificado, semelhante ao seu, para uma eternidade. Que esse derradeiro Natal venha. Se demorar muito, que seja no dia 25. Mas, da vontade de Deus, pode ser hoje. Que Deus assim nos prepare, a você e a mim, para esse encontro. Amém.